O movimento está em você e você chegou na hora certa. Bem-vindo ao Cultura Mix. Pois é, ela abriu a sua escola com 17 anos. Isso é uma pessoa empreendedora, gente. Hoje aqui no Cultura Mix, com muita alegria, a gente recebe Jane Paulino. Meu querido. Tudo bom, querida? Beijo grande. Bem-vindo, tudo Muito bem? Muito obrigada, a gente já está ensaiando isso há um tempão. Não né? é? Mas aqui, eu começo perguntando já de cara, como assim? 17 anos, você já abriu uma porta e abriu uma escola de dança. Como é que foi isso para você, assim, um adolescente, assim, encarar um desafio desse? Eu acho que mais doido que eu foram meus pais, né? É? Que me apoiaram totalmente, incondicionalmente. Mas quando isso e nunca acontece, questionaram. quando isso acontece, o mundo abre, né? As portas vão se abrindo, porque os pais estão te apoiando, nada com uma segurança dos pais. Né? Assim, eu fico muito orgulhosa deles, porque eu fui criada com meu pai valorizando muito a escola, o conhecimento. Então, meu pai é pós-graduado, fez mestrado e sempre priorizou muito na vida da gente o estudo. E quando eu falei com ele, eu já tinha passado em psicologia, estava fazendo faculdade, que eu ia trancar, porque o Expressar estava precisando de mim e se eu continuasse com a faculdade, eu não conseguiria fazer a gestão que eu queria. Ele me apoiou incondicionalmente. Eu acho que esse apoio foi tão forte que é a minha motivação até hoje, sabe? Assim, eu não posso trair essa confiança de jeito nenhum, né? Tem que dar certo, tinha que dar certo e até hoje eu penso, eu não posso, eu quero que eles sintam orgulho da escolha que eles fizeram e do apoio que eles me deram lá atrás. Que coisa boa isso, né? Mas voltando lá atrás, igual você me contou ali, quando a gente estava conversando, como é que foi interessante a coisa da música entrar na sua vida, da dança entrar na sua vida? Foi por um problema até de saúde que você teve, Duas vezes, né? Conta isso na pra infância, gente. uma professora da época da pré-escola me indicou o balé para melhorar a minha psicomotricidade. Ela detectou que eu estava com alguma dificuldade e me indicou o balé. E eu me apaixonei mesmo, assim, a barra, o espelho, o coque, a professora, a disciplina, né? Eu me encontrei naquele lugar. Certo. Só que na adolescência eu acabei desenvolvendo, na época não tinha esse diagnóstico, nunca ninguém me falou assim, é isso. Mas eu acho que era uma síndrome do pânico, porque cada vez que eu ia para a escola e tinha que apresentar um trabalho em grupo, eu passava mal, vomitava, cheguei a desmaiar, chorava. Aí minha mãe era chamada para me buscar mais cedo. Já fazendo balé, subindo no palco? Dançando em festival, sem final de nenhum. ano, igual todo mundo. Isso e não meus tinha pais, problema nenhum? Não, e aí meus pais começaram a questionar isso assim, mas por que para dançar? Ficava parecendo que era frescura, né? Mas eu ia em médico, sabe? E por que para dançar você dá conta e na hora da escola você não dá? E aí eu comecei a perceber que é ensaio, meu remédio. Entendi. É ensaiar. Então eu comecei a ensaiar na frente do espelho, tudo que eu tinha que falar. É por isso, abre aspas aqui, é por isso que seus alunos falam assim, a Jane gosta muito de ensaiar. Adoro ensaiar. Eu adoro ensaiar. Porque na verdade, assim, às vezes as pessoas acham que quando a gente está no palco, a gente está se expondo, mas na verdade aquele lugar que eu acho que é sagrado, ele nos protege. Porque a gente está fazendo aquilo com propriedade. Você se ensaiou e preparou muito para chegar ali, né? Então eu senti isso. Aí eu comecei mesmo. Para me apresentar semana retrasada o case, eu gravava no celular, eu olhava na frente do espelho, eu ensaiava igual eu ensaiava quando lá atrás para fazer trabalho em grupo. Para quem não está sabendo é o seguinte, essa menina aqui, que morri de vergonha de apresentar trabalho, outro dia apresentou um case sucesso de uma... Para quantos empresários tinham lá, mais ou menos? Eu acho que foram mais de quase 500, né? Ou seja, então já progrediu demais, deu tudo certo. Mas agora, a hora que eu passo na frente do outdoor e eu vejo que passou, me dá um alívio no coração, porque eu estava muito nervosa e muito preocupada. Tá, mas vamos voltar. 16 anos, mudou para Sete Lagoas, né? A família estava aqui, você morava em Belo Horizonte, já fazia dança lá, veio para cá e foi estudar dança onde aqui em Sete Lagoas? Lá na escola da Maria Luísa. Existe até hoje. Existe a escola Existe. dela? E aí ela tinha uma professora de dança que vinha de Belo Horizonte 2 vezes por semana, que era a Leia, que foi uma mestre para mim. E aí a Leia, além de me dar aula aqui,
me convidou para fazer uma audição em Belo Horizonte, e aí eu comecei a frequentar um grupo profissional lá também. Então eu fazia aula com ela aqui, ainda fazia em Belo Horizonte e dançava lá. E em menos de um ano você começou a dar aula, é isso? Porque na verdade assim, ó, eu faço dança desde os 5 anos de idade. Correto. Né? E aí no Clube Elad, era uma escola ali onde é o SEMI hoje, Sim. existia o Clube Elad, existia o Palas. Sim. Meu namorado dava aula de judô no Palas, e aí a Maria Helena, me conhecendo através dele, me convidou para dar aula de jazz lá. Ah, tá. E aí eu comecei a dar aula de jazz lá de 2 às 10 da noite já. E aí, de repente, já no ano seguinte, você montou... Aí, com pouco tempo, eu comecei a perceber, e a Maria Helena se tornou uma grande amiga, uma pessoa muito bacana, que a empresa dela estava passando por problemas financeiros. Aí eu comecei, ela me pediu para receber dos meus alunos, assumir algumas despesas, até para poder aliviá-la, que ela estava também passando por problemas pessoais. Até chegar o momento que falou assim, não, vai abrir sua escola. Eu vou ter que fechar, né? Ela separou, a empresa ia entrar na divisão, e aí ela falou, abre seu espaço, né? Mas eu tive um grande aprendizado com isso, porque aí eu não queria mais abrir um espaço, aí eu queria ser empresa. Com o contador, a primeira coisa que eu fiz foi procurar Júlio Moreira. Meu primeiro contador foi Padre Fernando. Olha só. Então eu lembro que cada vez que a gente entrava, eu entrava no escritório dele, a gente rezava antes, né? Que eu também sou muito religiosa e assim. E foi um grande aprendizado, porque eu queria fazer as coisas muito certinhas, né? Então eu tinha um contador que foi um excelente contador para mim, que me orientou, abri a minha empresa. Eu tinha Regina, que é filha de Geraldo da Farmácia Pio 12, né? Minha sócia. Legal. E a gente começou, mas a gente era secretária, era faxineira, Era tudo. era professora, era tudo. E onde foi o primeiro lugar que vocês fizeram? Onde é o SAI hoje, ali na Major Campos, em frente ao estadual. Já abriu como Expressar? Já abriu como Escola de Expressar, quem me sugeriu. Depois de vários nomes, a gente pesquisando, quem me sugeriu esse nome foi Leandro Lupiano. Eu tenho um carinho enorme por ele. Que bacana. Por isso. E eu amei, assim, quando falou expressar, eu falei, é isso. É um porque livro. e era porque é tudo que eu queria, né? E eu tinha aquela coisa de ser tão contida, tão tímida, eu era muito tímida. E como é que você sentiu essa evolução, né? De repente você abriu essa escola, como é que era lá o formato? Você falou comigo que era uma garagem de lona. Era uma garagem, aí era cercado com lona em volta para delimitar o espaço que era da sala de dança. Na estrada, assim, ó, na quina tinha uma secretária, assim, né? Uma mesinha para secretaria, e o banheiro lá no fundo, era só isso. Entendi. E poucos alunos, assim, começou... Eu comecei, na verdade, minha maior concorrente na época era a Lia Salgado, que era de graça, da prefeitura, e vinha professora de Belo Horizonte. Então tem esse glamour, né, de vir de fora. Entendi. Então eu comecei, e aí eu fui lá para conhecer a Yara, e eu adorei a Yara. Olha só. Ela era muito boa mesmo. Eu falei, não vou conseguir competir com isso de jeito nenhum. Eu tô adorando essa mulher. Mas aí eu comecei a perceber assim, ó. Aí foi aí que eu resolvi trancar a faculdade, que eu já estava fazendo faculdade de psicologia nessa época. Eu falei, bom, se eu continuar nessa vida e dançando, eu não vou conseguir, que minha empresa daqui a pouco ela vai fechar também. Entendi. Então eu tranquei a faculdade, abandonei minha carreira de bailarina para viver exclusivamente do expressar. Era uma pergunta que eu ia te fazer mesmo. Quando você montou a escola, você ainda estudava ainda? Fazia, e meu pai foi fundamental, porque eu vinha, dava aula, eu ia para a faculdade, minha mãe me pegava na rodoviária, levava o almoço, eu almoçava no carro, ia para o Expressar, dava aula, pegava o ônibus de 8 horas da noite, ia ensaiar em Belo Horizonte, ensaiava mais ou menos até meia-noite, 1h da manhã. Meu pai ficava me esperando, voltava para Sete Lagoas, Nossa, voltava de novo. que maratona, hein? Era uma maratona, mas eu era jovem, estava super motivada, só que a minha empresa estava abandonada. Entendi. Né? Então, a minha estratégia com relação ao Lia Salgado, assim, olha, já que ela só pode vir 2 vezes por semana, porque era de Belo Horizonte, eu vou abrir horário de 8 às 10. Então, eu tinha uma 8, 2, 9, uma 10. Mas aí eu comecei assim com 30, mas com 6 meses eu estava com 100. Nossa, que bacana. Foi uma estratégia que funcionou. Vem a questão empreendedora também, que está aqui dentro, né? Eu não sei se eu me considero assim tão empreendedora,
ou se eu sou muito orgulhosa, sabe? Porque, igual eu tô te falando, assim, eu tive tanto orgulho do quanto os meus pais abriram mão ali para poder, dos valores dele para poder me apoiar, que eu acho que esse foi um grande desafio mesmo. Assim, eu tinha que dar certo, de qualquer jeito, até por orgulho, né? Eu não sabia o que era uma depreciação, mas, igual eu tô te falando, eu acho que tem uma coisa que eu acho que eu sou boa, para agregar gente boa. Isso é bom. Mas nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Esse é o Cultura Mix, daqui a pouquinho a gente volta. Esse é o Cultura Mix e hoje recebendo essa figura ilustríssima, Jane Paulino. Quem sou eu? Vem cá, a gente precisa dar um pulo da garagem para esse prédio onde a gente está aqui, né? Conta um pouco como é que foi essa caminhada, esses 30 anos, né? O que é essa história de expressar para mim? Como é que você poderia contar isso pra gente, assim? Eu acho que uma das coisas que foi um diferencial é que eu consegui ser aprovada para fazer um intercâmbio e representar Minas fora. Então, eu fiz um intercâmbio em Nova York. E quando foi isso? O Expressar devia ter uns 1 ano e meio, 2 anos. Então, quando eu voltei, aí você já volta com glamour, né? Know-how, Assim, né? Nossa, bebi da fonte, porque na época não tinha internet. Você ficou quanto tempo lá? Fiquei 3 meses só dançando, de manhã, de tarde, de noite. Que legal. Nas melhores escolas, né? Foi muito bom, foi Pra muito quem bacana. entende do assunto, quem eram as pessoas? Lenny Dale, Jojo Smith, Eram ícones da Alvin época. Ailey, eram né? E as escolas existem até hoje, em Alvin Ailey Dance Center existe até hoje, foi muito bom. Então, quando eu voltei, aí a garagem já estava pequena, a gente mudou ali para Pedro Luiz. Isso eu me lembro. Aí Pedro Luiz tinha 2 salas, tinha secretaria, tinha lanchonete e goteira. A casa inteira. Então a gente fazia aula com cheio de balde na sala, porque a casa não era minha, né? Mas aí tinha que acontecer. E aí, com o tempo, o Expressar já tinha 10 anos quando a gente conseguiu comprar esse lote e começar a construir. Então eu fiquei por quase 10 anos, né, na Major Campos e Pedro Luiz. E aqui foi uma vitória, mas aconteceu uma coisa tão engraçada, porque os alunos, quando chegaram, e é um prédio bonito e tudo, os alunos ficavam muito formais. Aqui? Aí começava, toda hora batia na minha sala e falava assim, tia Jane, caiu um toco de cigarro no jardim. Nossa. Tia Jane, tem gente sentada na escada. Eu falei, Gi, mas esse aqui também é pra vocês, né? Fica à vontade. Então a gente teve que mudar um pouco a cara, porque tava todo mundo parecendo que tava numa escola que não era Expressar. E não era nada disso, mas realmente foi um salto, porque é um espaço bacana, com sala, com piso apropriado, tem todo um aparato aqui de pó de borracha para amortecer, para não dar problema no joelho. E aí, pois é, e essa necessidade, como é que você foi sentindo essa necessidade de agregar, igual veio essa questão do RPG, do Pilates, como é que foi isso na sua cabeça? Porque até então você começou como escola de dança, né? Eu tenho muita fé em Deus e eu acho que eu experimento Deus na minha vida, sabe? Assim, por isso que eu não me considero tão empreendedora, porque as coisas vêm. Eu acho que, na verdade, a gente tem que estar antenado, né? Sim. Teve um dia que eu estava numa reunião de dança, tentando criar uma associação de dança, lutando para a professora de dança virar empresária. Eu sempre fui tentando muito isso em Belo Horizonte, aí uma amiga minha... Em BH, você tá falando essa reunião tá muito chata, vamos ali que eu quero te mostrar um negócio. E me levou para o estúdio dela de Pilates e eu apaixonei. Porque você não conhecia? Não. Eu fui a primeira turma de solo de Pilates em Belo Horizonte. Né? Minha professora fala que eu dei aula para Dom Pedro, porque foi quando o Pilates realmente começou que eu fiz minha formação. Então, fui uma das primeiras pessoas a fazer formação na hora certa. E aí eu estava separando, vendi a minha casa e na minha divisão, o meu dinheiro, eu não vi R$1. Eu peguei o dinheiro e investi no estúdio. Olha só. E no escuro, porque não tinha aqui ainda. Ninguém sabia as pessoas não sabiam o que era, as pessoas ligavam para cá perguntando o que era esse tal de Pôncio Pilatos que a gente estava anunciando no outdoor, né? E hoje virou moda, mas que também tem outro lado de tudo que vira moda, né? A gente não pode banalizar. Então o Pilates, ele tem... eu me apaixonei por ele porque ele trata de patologia, ele melhora o condicionamento físico, então eu tenho desde cadeirantes a pessoas que têm uma hérnia de disco e bailarinos e atletas do Minas que saem de Belo Horizonte para fazer aula aqui com a gente. Então, assim, é um leque muito aberto que precisa de muito estudo
E você conseguiu não deixar as coisas se misturarem, ou seja, eu digo assim, eu falo... Eu trato como duas empresas. Exatamente. O balé, a escola de dança é uma coisa, por isso que você colocou dança e pilates. Você separa bem isso, né? Inclusive como funcionário, com equipe, né? Eu tenho uma equipe para Separada. o pilates, para a dança, que é lógico que elas se comunicam, existe essa conversa, mas eu trato muito como duas empresas, mas que tem uma coisa que norteia isso tudo, que é o movimento refinado. Tá, e essa história dos festivais? Da época que você estudava, você trouxe isso de Belo Horizonte? Não, pelo contrário, né? Festival em Belo Horizonte sempre foi uma coisa só para os pais. A maioria das escolas de Belo Horizonte tratam muito isso. É fechado. E quando eu comecei, a Ivanete foi a primeira pessoa que começou trabalhando comigo, a gente queria montar espetáculo. A gente é muito metida a besta mesmo. E aí eu comecei a chamar pessoas para poder agregar. Então eu sempre gostei de convidar outros artistas para enriquecer o espetáculo da gente, como o Magno, o Zezinho, né? Quem dava aula para meus alunos era o Dr. Rogério Siqueira. Gente, que De bacana. ortopedia. Então assim, eu acho que a gente começou pequeno e não é pensando grande, mas pensando numa qualidade grande, pensando em fazer a diferença. Eu Até acho que chegar isso ao ponto disso ir para o exterior, né? graças a Deus, né, de ser Ser reconhecido. destaque, pô, né? Quando a gente foi em Portugal, eu falo isso, não só, e é bom que isso vai trazendo, as pessoas que vão agregando a esse trabalho vão crescendo com isso também, né? As experiências. E nos ajudando a crescer, pra né? mim, pro Léo, a gente estava conversando, pra Glaucia, pro próprio Ailton, que já é um parceiraço seu nessa história, né? Mas enfim, me fala de futuro, né? Pois é, eu acho que, eu até falei isso no case, eu fico muito orgulhosa com isso, assim, que eu queria ser case daqui a 5 anos, porque eu tenho certeza que o Expressar vai estar melhor daqui a 10. Porque aquela motivação de adolescente, ela continua, aquele entusiasmo continua, Delícia, mas melhor, né? Com mais pessoas junto. Entendi. Com mais pessoas e mais competentes, mais maturidade. mais maturidade, mas também com filhas novas que sempre vão chegando, Sim. porque a gente também precisa se fortalecer com essa juventude que está chegando para poder Isso é maravilhoso, revitalizar, né? Isso é maravilhoso. Então, assim, eu tenho certeza que eu tenho um fisioterapeuta que está lançando um aparelho que foi criado por ele agora, Olha. que está sendo comercializado na América Latina. Então, isso é dele, mas que ao mesmo tempo me mostra o tanto que a gente ainda pode Quem é? crescer. O Gustavo, Grande Gustavo. E o Arcos, né? Esse aparelho está bombando Eu me no lembro dele Brasil contar e dessa fora. história. Gustavo é um cara E da mesma trabalhador. forma, eu falo muito com ele assim, tem muita gente que tem muita ideia, mas você concretizar essa ideia e pagar um preço por isso, são muito poucas as pessoas que fazem isso. E eu acho que isso tem essa lei da atração. Como você é uma pessoa assim, vai atrair pessoas assim. E ao mesmo tempo aumenta a minha responsabilidade. É verdade. Né? Porque cada pessoa que chega e agrega, você fala assim, então eu tenho que ser melhor por causa dessa pessoa. Eu tenho que ser digna de ter essas pessoas comigo. Né? Então isso assim, não vai parar, não vai parar. E aí eu me sinto tão nova que eu fiz vestibular, passei em 2º lugar e estou indo fazer faculdade. Aquela faculdade que eu interrompi por causa do Expressar, eu fico até emocionada hoje, o Expressar me possibilita sair daqui, porque a minha empresa agora pode viver sem mim e que eu vá fazer uma faculdade e realizar esse sonho, né? Você está fazendo o quê? Fisioterapia. Fisioterapia. Vai ser uma nova fisioterapeuta aqui em 7 anos. Se Deus quiser, nem que seja com 80 anos, porque eu acho que a questão da faculdade, ela é evidente que qualquer conhecimento vai agregar para mim, Sim. mas o fato de eu estar lá, eu tô convivendo com pessoas novas e com aquilo que está atualizado. Então ontem eu tive a honra de ter como professor o fisioterapeuta da seleção olímpica, né, que ganhou o ouro. E esse cara, por causa de um câncer na perna, tem uma prótese e escolheu fisioterapia por causa disso. Então, é aprender demais, né? Aprender conhecimento técnico e conhecimento de vida, que me motiva, né? Você, um cara desse, sem uma perna... E para parte na dança, festival esse ano, o que você pode contar pra gente, segredo aí? Pois eu costumo sempre partir do princípio de que o festival ele nunca pode ser café com leite. Não. A gente nunca pode entrar na zona de conforto. Então a gente sempre começa as reuniões e é assim, qual vai ser nosso desafio esse ano? Né? Às vezes é um tema que não é comum, o que as pessoas esperam que seja normal não ser normal, né? Então Entendi. assim, o nosso desafio esse ano é sempre agregar mais artistas, né?
e trabalhar com as meninas algo que não seja uma história que elas já conheçam e uma história que elas querem conhecer, que é a história da nossa música, né? Não quero adiantar muito não, porque pode ser que mude alguma coisa, a gente ainda tá no forno ainda, sendo preparado, mas com certeza é com aquele espírito de ousadia que a gente sempre faz, né? Para não virar e falar, perder aquele coração batendo forte, assim, será que vai dar certo isso? Será que essa inovação vai dar certo? Eu acho que isso é o que nos move. Aproveita, você acabou de fazer parte, né, de contar a sua história para um grupo de empresários, e eu infelizmente não pude assistir, mas eu tenho certeza que você pode dar uma mensagem para quem está aí com 16, 17 anos e querendo fazer alguma coisa, às vezes achar que aquilo é um sonho impossível, aquilo ali não vai dar certo, é muita ousadia, muito... O que você pode dizer? Eu vou aproveitar e vou repetir o que o Charlinho, que é o fisioterapeuta da seleção e do Cruzeiro, falou. Quando ele teve câncer, ele teve que amputar a perna e colocar uma prótese, e o pai dele virou para ele e falou assim, meu filho, olha para o chão. Ele falou, ai pai, que isso? Não, olha para o chão. Você tem o tamanho do passo que você quer dar. Você pode ir para trás, você pode ir para frente, ou você pode escolher ficar no lugar. O tamanho do passo que você vai dar vai determinar seu futuro. Eu achei isso de uma profundidade tão grande. Então eu aconselho todo mundo a olhar para o próprio chão, né? E dar passos largos. Escolha o tamanho do seu passo, né? É isso aí. Escolha o tamanho do seu passo, porque esse passo pode ser para trás, pode ser para frente. Às vezes até estrategicamente a gente tem que ir para trás um pouco, recuar, né? Ou pensar, enxergar. Mas que a gente nunca perca de vista que a gente, esse ser humano aqui que Deus criou tão bem, ele foi feito para ser feliz e para ter sucesso. Você tem dúvida do orgulho que você já é para seus pais? Não. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Esse é o Cultura Mix, trazendo só pessoas que estão aí batalhando, fazendo da arte a sua vida e da sua vida uma arte. Até a próxima. Se queres água, triste é clara, beber cerveja é